Boa noite, meus irmãos. Hoje, mais uma vez, estamos juntos, mesmo que separados pelo problema que tem enfrentado nosso país, mas hoje à noite iremos louvar e agradecer o nome de Cristo. Hoje comemoramos a Páscoa, momento em que relembramos a crucificação e a morte de Cristo e celebramos a sua ressurreição. Muitas pessoas têm vivido esse Semana Santa, então tem festejado a Páscoa de uma maneira diferente. O verdadeiro sentido da Páscoa é uma nova vida com Cristo. Agora vamos fazer uma leitura em Tiago 1. Vamos fazer uma leitura em Tiago 1, vamos ler de 12 a 18. Eu pedi que os irmãos abram suas Bíblias em Tiago 1. Vamos ler de 12 a 18. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vamos agora orar, vamos falar com o nosso Deus, e depois da oração vamos passar para alguns cânticos. Vamos orar nesse momento. Peço que você abaixe agora a sua cabeça. Se você quiser ficar de joelho, fique de joelho. Mas não esqueça agora de falar com Deus. Pare tudo que você está fazendo. E agora, nesse momento, ore. Fale com o Senhor Jesus agora. Vamos orar. Senhor, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, por nessa igreja assim, Senhor, de uma maneira diferente. Mas uma igreja que está reunida, Deus, agora em Teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, por isso. Pela Igreja Cristã Evangélica, até num momento difícil que estamos passando, Senhor, mas queremos te pedir, Senhor, que nesse momento possamos agora orar uns pelos outros, orar por esse momento. Celebramos hoje a Páscoa e relembramos, meu Pai, nesse momento que Tu morreste por nós, Senhor, mas ao terceiro dia Tu ressuscitou, Senhor, dando a nós a vida eterna e nos tirando, Senhor, de um caminho que nos levaria à destruição. Abençoe agora os cânticos, abençoe também o pastor, Senhor, que irá trazer a mensagem. Nos abençoe, nos edifique, Senhor, e que tudo isso logo passe, Senhor, e que possamos voltar a estarmos juntos em nossa igreja, Deus, para cantar a Ti, para Te louvar, como irei repetir agora, para engrandecer, Senhor, o Teu santo nome. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora vamos passar para os cânticos. Eu sei que todos estamos com saudade de estarmos na nossa igreja. Passamos por um momento muito diferente, como nunca ninguém viveu no país, que é de estar fazendo culto online. Mas tudo isso vai passar, daqui a pouco estaremos juntos em nossa igreja. Ressuscitou.
vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomaram precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o reter. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória, por graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de que eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou. Senhor, abre os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em ti, a tua semelhança. Senhor, o meu passado teu sangue apagou, uma nova vida me entregou. O teu poder transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo, nasci de novo em ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz viver assim como sou.
das canções, mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz, para a vida me dar. Como posso provar que também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. Mandou o seu filho, seu único filho, morrer numa cruz, para a vida me dar. Como posso provar que também quero dar minha vida a ti? O que posso fazer? Constrangido eu estou, pois o teu amor me alcançou. Por ti eu quero viver e também te adorar. Mas uma coisa melhor que eu posso fazer é te obedecer. É melhor que sacrifício, é melhor que 1000 palavras. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus chegou. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir, dias melhores virão, mas o melhor de Deus já veio. Venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. O melhor de Deus já veio e Ele habitou entre nós. Grandes coisas estão por vir, dias melhores virão, mas o melhor de Deus já veio. Venceu a morte e ressuscitou. Quem eu era e o que Ele me tornou. O melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus já chegou. Boa noite, igreja.
Saúdo a todos os irmãos e irmãs neste domingo de Páscoa. Não estamos juntos fisicamente, mas estamos aqui para não deixar passar esse momento e vamos ter uma pequena participação da Alceia. Algumas crianças vão estar falando um pouco da representatividade cristã desse dia tão especial em que celebramos a ressurreição de Cristo. Antes delas começarem, eu tenho uma pequena introdução. Lá em Efésios 2, de 4 a 7, a Bíblia fala: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Uma das grandes verdades das Escrituras é que, quando Cristo ressuscitou dos mortos fisicamente, ele capacitou e assegurou que todos os que confiaram nele seriam ressuscitados dos mortos espiritualmente. E não apenas isso, mas sua ressurreição é o começo da ressurreição corporal universal para toda a criação. Quando Jesus Cristo, ressurreto, saiu de seu túmulo no domingo de manhã, a nova criação amanheceu. A ressurreição final havia começado. Assim como o primeiro broto em uma árvore é um sinal de que o restante está chegando, assim como os primeiros raios do sol nos asseguram que o dia está próximo, a ressurreição de Jesus é uma promessa certa de que todos os que confiam nele serão ressuscitados para a vida corporal nova e gloriosa, e com eles toda a criação caída será ressuscitada também. Amém. Jesus vive e ele virá, ele voltará. E agora fiquem com as crianças. Eu permaneci ali, junto à entrada, chorando, e vi 2 anjos sentados que me perguntaram por que chorava. Eu lhes respondi que tinham levado meu mestre e que não sabia onde tinham posto. Foi quando olhei para trás e vi um varão em pé, que também me perguntou por que chorava e que procurava. Eu pensei que fosse o jardineiro e pedi que me dissesse onde tinha posto meu senhor. Foi então que ele me chamou pelo nome, Maria. Eu então reconheci a voz do meu mestre. Ele me recomendou que iria subir para o seu pai. A partir daí, saí anunciando todas estas coisas aos discípulos. Era um domingo de Páscoa. Aleluia, Jesus ressuscitou, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz nunca foi quando Jesus morreu por nosso amor, mas depois ele ressuscitou para mostrar que Deus, seu Pai, é digno de louvor. Jesus vive. Jesus ressuscitou. Ele vive. Eu gosto de toda a igreja. Amém. Jesus morreu na cruz por nós. A guerra começou, a morte reinou, todo o povo. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações.
Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Vê o Mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Desejamos à igreja uma feliz Páscoa. A paz, queridos, que o Senhor Jesus Cristo seja engrandecido em nossas vidas. Quero agradecer a oportunidade maravilhosa de poder nesta noite, ou neste dia, celebrar o nome do Senhor com os amados irmãos aí na Igreja Cristã Evangélica em Bequimão. Quero saudar o vosso pastor Lindomar, bem como a sua esposa e família com a maravilhosa paz de Cristo. A minha oração e o meu desejo é que Deus continue abençoando todos vocês nesta igreja que aprendi a amar. A Deus seja a honra, a glória e o Senhor. Meus amados, aos domingos, geralmente no dia do Senhor, em tempos de Páscoa e de conferências, nós celebramos a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Cristo venceu a morte, rompendo os grilhões da morte, porque ela não pôde retê-lo no sepulcro ou na sepultura por mais de 3 dias. Cristo rompeu, nos concedendo com ele a vida eterna, vencendo a morte. E é um momento de celebração. E a ceia do Senhor é um momento oportuno para a gente cercar, celebrar e exaltar o bom e eterno nome do nosso bom e eterno Senhor. Portanto, meus amados, eu quero convidá-los para nós lermos uma passagem bíblica que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Abra aí comigo. 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículos de número 17 até o verso de número 34. Uma leitura um pouquinho extensa, mas de grande relevância para o momento e também para o nosso elevo espiritual. Iremos refletir por alguns momentos na presença do nosso bom e eterno Senhor. Leiamos a palavra de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente,
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Oremos. Nosso Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor. Neste momento em que estamos em adoração ao Teu nome, apesar do quadro de epidemia em que estamos afastados daquele momento de comunhão, da coletividade da Tua igreja e do momento de grande importância da celebração da ceia do Senhor, queremos reconhecer o nosso desejo de novamente, Senhor, estarmos reunidos em Tua presença para celebrarmos esses dois emblemas e esta grande ordenança, comendo do pão que simboliza a Tua carne e bebendo do cálice com vinho que simboliza o Teu sangue, ambos entregues no patíbulo da cruz por nós, para que pudéssemos em Ti ter vida eterna. Muito obrigado. Em Cristo te agradecemos e pedimos perdão pelos nossos pecados, hoje e sempre. Amém. Meus amados, nós vamos responder uma pergunta com base nesse texto. Como devemos cercar a mesa do Senhor? Primeiramente, nós devemos cercar a mesa do Senhor com reverência diante do Senhor. Versículos de número 17 ao verso de número 22 nos dá base para este argumento. Mas eu vou ler apenas o versículo de número 17, que nos diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quando Paulo usa a expressão nisto não vos louvo, ele está dizendo, nisto não vos aprovo. O sentido aqui é que Paulo está dizendo, enquanto vocês estiverem reunidos desta forma, jamais vos louvarei, portanto, vocês jamais serão aprovados por mim. Logicamente, nem pelo Senhor. E isto Paulo diz em termos de continuidade. Se eles não mudassem a atitude deles, eles não seriam aprovados pelo Senhor e pela própria palavra. Então Paulo diz, continuamente eu não vos louvo enquanto vocês estiverem com esta atitude. Qual atitude? De reverência ao cercar a mesa do Senhor. Vocês não estão se reunindo para melhor. Aqui o sentido no original para melhor é com mais vantagem ou com mais excelência, mas sim para pior. O sentido de pior aqui no original é inferior, menos. A grande questão aqui, meus amados, Paulo repreende os crentes em Corinto pela atitude de irreverência diante do Senhor, diante de Cristo, na celebração da ceia do Senhor. Como nós devemos cercar a mesa do Senhor? É com reverência e não com irreverência. Os coríntios estavam agindo irreverentemente diante de Cristo. Mas eu pergunto, e nós? E você? E nós como igreja? Como temos participado da mesa do Senhor? Qual tem sido a tua atitude diante do Senhor? É com reverência ou irreverência?
ao término de cada ceia, de cada celebração, quando você sai da presença do Senhor, digamos, em momento de celebração, porque a gente nunca sai da presença dele, mas quando termina a ceia, qual tem sido o teu sentimento? Qual tem sido o teu coração diante do Senhor? Você realmente tem participado para melhor ou para pior? Você tem estado na presença do Senhor no momento de celebração reverentemente? Tem sido com reverência? Portanto, meus amados, se assim você tem feito, eu só tenho a agradecer e louvar a Deus por sua vida. Como está o nosso ajuntamento solene? Deus em Cristo tem sido engrandecido em nosso meio, em nossa vida, em nossa casa, no seio da nossa igreja, quando nós estamos, ou quando nós novamente retornarmos para o convívio social da igreja em termos comunitário. Eu pergunto, ao celebrarmos a mesa do Senhor, nós devemos celebrar com reverência. Você, em seu coração, tem anelado por este momento? Eu tenho anelado, meus amados. Já já estaremos novamente retornando à convivência ordinária dos cultos congregacionais e celebraremos no domingo novamente a ceia do Senhor, mas com reverência diante dele. Mas o que estava acontecendo com os crentes em Corinto para receberem da parte de Paulo esta veemente exortação? Havia, meus amados, no meio da igreja, no versículo 18, divisões, versículo 19, partidarismo, versículos 21 e 34 do capítulo de número 11. Há quem tenha fome, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. O versículo 21, há também quem se embriague. E o versículo 22, ou menosprezais a igreja de Deus. Esse tipo de atitude dos crentes em Corinto, de forma irreverente, na verdade era um menosprezo à igreja de Deus e uma reunião não para melhor, e sim para pior. Que esta atitude não seja por nós praticada, não é digna de ser imitada. Deus nos poupe. Portanto, meus amados, como nós devemos celebrar a mesa do Senhor? Com reverência diante do Senhor. Versículo de número 20. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. A ceia não é uma reunião para satisfação do ego. A ceia é uma reunião para a glória de Deus. Nosso tema é como devemos cercar a mesa do Senhor. Primeiramente, com reverência diante do Senhor. Você tem sido reverente diante de Cristo? Você tem tocado no pão, tocado no cálice com vinho, e ambos comendo pão, bebendo o cálice com vinho, ambos simbolizando corpo e sangue do nosso Senhor de maneira reverente? Você realmente tem celebrado a ceia para melhor? Assim, meus amados, eu espero que as nossas vidas em Cristo sejam crescentes para a glória e para o nome nosso bom e eterno Senhor. Como devemos cercar a mesa do Senhor? Em segundo lugar, meus amados, nós devemos cercar a mesa do Senhor com autoexame diante do Senhor. Versículos de número 26 e a 34. De 26 a 34. Nós iremos ler apenas os versos de número 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Quando Paulo escreve aos crentes em Corinto, examine-se, pois, o homem, Paulo está dizendo, testar, aprovar ou provar, reconhecendo como genuíno depois de um autoexame ou julgamento.
Quando Paulo diz examine-se, ele não pede à igreja. Aqui é uma ordem, é um imperativo no original. E esse imperativo ele é contínuo. Então, ele valia e valeu para a igreja em Corinto há cerca de 2000 anos atrás e continua valendo para nós hoje. Como nós devemos cercar a mesa do Senhor? Primeiramente, meus amados, nós devemos cercar a mesa do Senhor em atitude de reverência e também, em segundo lugar, em atitude de autoexame diante do Senhor. Como nós temos participado da mesa do Senhor? Como estamos em nossa vida de comunhão e santidade com Cristo, com nossa família, com nossos irmãos e amigos? Você tem se preparado para cercar a mesa do Senhor? Seu coração tem jubilado quando você participa da mesa do Senhor? Continuamente teu coração tem se alegrado em Deus? Você tem feito esse autoexame? Como está a tua vida? Você tem reconhecido diante do Senhor seus pecados, suas falhas? Somos falhos, somos errantes, somos indignos de participar desses dois emblemas. Somos indignos de pegar este pão e de pegar este cálice com vinho, que simbolizam ambos corpo e sangue do Senhor, entregues na cruz para que pudéssemos nele ter vida eterna. Mas ainda assim, Cristo nos abençoou através da sua morte vicária, nos concedendo a participação e ao mesmo tempo somos um com Ele para a glória do Senhor. Portanto, meus amados, nós podemos neste momento celebrar a vitória de Cristo na cruz do Calvário e assim, alegremente, jubilosamente, adorarmos, bendizermos o nome do nosso bom e eterno Senhor. A Deus seja a honra, a glória ao nosso bom e eterno Deus. É momento de autoexame. Os coríntios ou os crentes em Corinto não estavam tendo esta sensibilidade, estavam de forma irreverente e também sem nenhum tipo de autoexame. Como é que eles estavam? Versículo 22, Paulo escreve: e envergonhais os que nada têm. Versículo 27, indignamente será réu. Verso 29, sem discernir o corpo, a ceia virou uma espécie de baderna, estava sendo regida pela indecência e egoísmo humano. Isso aí é lastimável, meus amados. Cristo não era o centro do momento de celebração da ceia. Cristo não estava sendo glorificado, não estava sendo reverenciado. A doutrina não regia o momento de celebração dentro da igreja em Corinto. Havia exibicionismo carismático e sentimental. Os irmãos, em forma partidarista ou em forma partidária, em forma egocêntrica, estavam completamente pegando Cristo e o dividindo. Cristo, de maneira nenhuma, está dividido, ele une. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo místico, na sua diversidade, porém em unidade, porque Cristo é o cabeça do corpo. E nós devemos, no corpo, pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós, sermos guiados pelo Espírito na palavra, através da mente de Cristo, porque Ele é o cabeça da igreja. Isto é louvável e o autoexame é fundamental para as nossas vidas. Versículo 26, Paulo continua: porque todas as vezes que comerdes e beberdes, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Versículo 28, assim coma do pão e beba do cálice. Eis a razão, versículo 30, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Aqui é morte mesmo. Sem o autoexame, corremos riscos seríssimos no momento da celebração da ceia do Senhor. Meus amados, a minha oração é que neste momento em que estamos a cultuar o nosso bom Deus, apesar de não estarmos em celebração da ceia
comendo do pão e bebendo do cálice, mas ainda assim meditando nesta palavra a respeito desta ordenança que Cristo deixou para nós, desejarmos e ansiarmos assim que este momento de crise epidêmica passe, celebrarmos e em regozijo nos alegrarmos na celebração da ceia do Senhor. Portanto, reflitamos, meditemos e assim analisemos a nossa vida em autoexame pelo Espírito na palavra. A pergunta é: como você tem cercado a mesa do Senhor? Você tem agido de maneira reverente? Tem se autoexaminado? Assim seja, para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, meus amados, como nós devemos cercar a mesa do Senhor? Em obediência à ordem do Senhor, versículos 23 a 25. Nós vamos ler apenas o versículo de número 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. A ceia do Senhor é uma instituição divina, é uma ordenança juntamente com o batismo. Temos duas ordenanças na igreja, o batismo e a ceia do Senhor. E nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que Ele venha, em obediência à ordem. Mas não é meramente uma questão de obediência à ordem. É sim uma questão de obediência, mas uma obediência prazerosa. Eu celebro a ceia do Senhor com prazer no meu coração. E você, meu amado, eu creio que sim. Nós devemos estar saudosos do momento da celebração da ceia. Existem pelo menos 4 referências bíblicas alusivas a este momento de celebração. Mateus capítulo 26, de 26 a 30. Depois você lê com maior atenção. Marcos capítulo 14, versículos 22 a 26. Lucas 22, do verso 14 ao verso 20. E o texto em que estamos estudando, que é 1 Coríntios capítulo de número 11. Paulo louva os coríntios por eles guardarem as tradições. Versículo 2: eu vos louvo por reterdes as tradições. O que estava acontecendo durante a ceia do Senhor na igreja dos coríntios, de maneira nenhuma, por mais que tivesse atitudes contrárias à vontade de Deus, como a irreverência, como até mesmo a questão da falta de autoexame e até desobediência, não significa invalidação da ceia do Senhor, de maneira nenhuma. Cristo está acima disto e Ele deve ser sempre celebrado, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Agora, você celebrar a ceia do Senhor de forma indigna ou antibíblica, você vai receber as sanções ou até mesmo o juízo de Deus sobre a sua vida. E nós percebemos que sem um autoexame ou de maneira indigna, há as consequências, a fraqueza espiritual, a doença física e, por conseguinte, até a morte. Por isso, nós devemos celebrar a ceia do Senhor em obediência, e obediência prazerosa. Nós devemos fazer isto até que Cristo venha. Eu pergunto aos amados irmãos: você tem celebrado a ceia do Senhor em obediência prazerosa à ordem de Deus expressa? Celebrai até que Ele venha. Meus amados, é um momento maravilhoso, é um momento de celebração, é um momento de regozijo, é um momento da gente glorificar, exaltar a marcante presença de Cristo em nosso meio, uma vez que Cristo anda entre os candeeiros, e no momento da celebração nós estamos a reconhecer a presença maravilhosa do nosso Senhor. A ceia é um momento místico, é um momento espiritual, é um momento em que a gente, numa espécie de antigozo, celebramos a presença do Senhor
desejando na glória estarmos com Ele para sempre naquele banquete prometido por Ele. Porque Ele disse, vocês não mais, eu não celebrarei com vocês até aquele dia em que hei de celebrar convosco na glória, juntamente no céu com todos vocês. Então a gente espera ansiosamente por este momento. Meus amados, como nós devemos cercar a mesa do Senhor? Em quarto e último lugar, nós devemos celebrar a ceia do Senhor em celebração ao Senhor até que Ele volte. Versículo 26 está escrito: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. O sentido deste verbo anunciar, quando Paulo fala à igreja anunciais, no original é declarar, fazer conhecido publicamente. E o sentido aqui no original, na gramática grega, é o sentido de continuidade, ativamente. Então, todas as vezes que nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor, nós estamos fazendo uma proclamação pública de uma ordenança em obediência, dizendo: Cristo está às portas, Cristo vai voltar. Por isso, meus amados, que em tempos de pandemia, em que os cultos online estão neste momento sendo de grande utilidade para as igrejas neste momento de pandemia, nós não podemos celebrar a ceia do Senhor. A gente tem visto pessoas celebrando a ceia do Senhor, eu daqui, a pessoa de lá, ou pastores do lado daqui, e as pessoas em suas casas celebrando, comendo pão e bebendo cálice. A ceia é um momento coletivo de corpo presente e um momento de proclamação e um anúncio público de que Cristo está às portas, ou seja, que Cristo, a cada dia que passa, mais próximo está a sua vinda. E nós temos que ter essa atitude de reconhecimento da celebração da ceia do Senhor e assim desejarmos o primeiro momento oportuno depois desta crise que o mundo está a passar, para celebrarmos juntamente. Então este aqui é o momento da gente ficar com aquele gostinho, com aquela vontade de celebrar a mesa do Senhor, de cercar a mesa do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice, celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. A cada ceia, a igreja celebra em expectativa não somente a morte e ressurreição de Cristo, mas também o anúncio da sua vinda. No Antigo Testamento, meus amados, a Páscoa celebrou a libertação do cativeiro egípcio por parte de Deus. Deus, ao libertar o seu povo, derramando a 10ª praga sobre o Egito, através da morte vicária ou a morte de um cordeiro, pré-anunciou e anunciou a morte do seu próprio filho. Por isso que João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali, no momento da celebração da Páscoa, houve o anúncio da morte vicária. Por isso que Paulo, ao escrever aos crentes em Corinto, disse: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, fora imolado. Por isso, meus amados, a ceia foi instituída em conexão com a Páscoa veterotestamentária. Então nós devemos ceiar, celebrar até que Cristo venha. Cristo vem, Cristo vive na expectativa, ou você vive na expectativa da volta de Cristo? Eu vivo na expectativa da volta de Cristo. A igreja deve ansiar pela volta do Mestre, e a celebração da ceia é um anúncio, uma proclamação deste acontecimento em que o mundo todo será envolvido. Mateus capítulo de número 26
E o versículo 29 está escrito: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Como devemos cercar a mesa do Senhor? Primeiramente, com reverência diante do Senhor. Em segundo lugar, meus amados, nós devemos celebrar a mesa do Senhor com autoexame diante do Senhor. Em terceiro, em obediência à ordem do Senhor. E em quarto, em celebração até que o Senhor volte. A Deus seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Deixo-vos um abraço do seu amigo em Cristo, Pastor Vilmar, a todos os irmãos na Igreja Cristã Evangélica em Bequimão e ao vosso pastor, Pastor Lindomar. Muito obrigado, hoje e sempre, em Cristo. Amém.